pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu não vou falar sobre conteúdo jurídico, atualização, dica, nem formas de estudo. O vídeo é especial e é uma verdadeira homenagem, mas não uma auto-homenagem. Por favor, não quero que vocês enxerguem como isso, mas sim uma homenagem aos nossos mestres que se foram, que passaram pelas nossas vidas e aqueles muitos que ainda passarão. Afinal, 15 de outubro, celebramos de forma muito justa o Dia do Professor, uma carreira que, infelizmente, ainda no nosso país é extremamente desvalorizada. Mas temos que, à medida que o tempo passe, mudar justamente essa orientação. E para mim, doutores e doutoras, a ideia de professor é sempre algo muito, muito admirável, relevante, que eu colocava lá em cima de fato, numa postura nem que passou, nem que passasse pela minha cabeça em me tornar um professor diante da especialidade que tem, para mim, o amor que envolve a atividade da docência. Mas justamente é na minha trajetória que eu me aceitei como professor, porque não porque eu me sinta o dono do conhecimento, longe disso, não porque eu sinta que eu tenha um dom especial, longe disso, não porque eu tenha uma eloquência, uma forma de me expressar, até porque não é, ou cada vez eu melhoro, mas nunca foi esse um dos maiores predicados da minha pessoa, não porque eu tenha uma facilidade de interação e de expor as ideias, porque ao contrário, eu sou um sujeito extremamente tímido. Lógico que com dia a dia, maturidade, você evolui, mas justamente porque a atuação e o exercício laboral da função da docência envolve, sobretudo, amor. E isso eu percebi cada vez que eu subia no palco para dar aula, subia na sala de aula, subia independentemente, já dei aula para 3 pessoas, já contei várias vezes isso, minha primeira turma lá no Acre de processo penal, tinham 3 turmas numa sexta-feira, de 20h45 às 10h30, e a gente ia até às 11h40, muitas vezes, com esses 3 alunos, era isso, e da mesma maneira já dei presencialmente aula para mais de 1.300 pessoas, e da mesma maneira, da mesma empolgação. Por quê? Porque envolve amor. O desafio do professor não é simplesmente passar o conhecimento, ele precisa ter a sua expertise e fazer mais do que a natural, o normal, para conferir e se alimentar de substrato, mas, acima de tudo, passar aquele conteúdo e despertar nos alunos, aqueles que estão confiando o tempo, a moeda mais importante e valiosa das nossas vidas, justamente fazer despertar esse amor, esse carinho e, naturalmente, a abertura de janelas serem proporcionadas para que o conhecimento seja individualmente difundido e pontualmente impactante para cada uma dessas pessoas. E feita aqui essa minha abordagem, destaco todas as homenagens e presto todas as homenagens aos milhares e milhões de professores Brasil afora, os diversos mestres e mestras que foram docentes e na minha formação e que ainda virão a ser, e que eu nutro um grande respeito, admiração nesse desafio. E me honra demais, talvez uma das, se não a maior honra, só não digo que é a maior honra da minha vida, porque sem dúvida alguma, para mim, a maior honra da minha vida é poder experimentar o desafio de ser pai, em especial, claro, na minha ótica, do meu filho, que é a coisa mais importante da minha vida, mas tirando o Rafa, o meu Rafinha, eu, sem dúvida alguma, a maior honra para mim é ser professor. E aí eu remeto rapidamente, eu não vou alongar, mas já tive a oportunidade de falar isso em postagens escritas, mas acredito que é a primeira vez que eu faço um vídeo sobre o tema, e é justamente sobre uma passagem. Eu comecei a dar aula, pessoal, lá em, deixa eu ver, não vou falar, né, porque realmente eu não sei, mas vai fazer 20 anos, exatamente, vai fazer 20 anos no próximo ano. O ano era de 2003, no final de 2003, início de 2004. Eu havia acabado de passar no vestibular na Faculdade de Direito do Recife, lá na UFPE, e já automaticamente comecei a me engajar num projeto social de preparação para vestibular para alunos carentes. O nome do projeto é Vestibular Cidadão.
E ao longo dessa minha jornada de 2 anos, 3 anos no vestibular cidadão, eu dei aula de literatura, eu dei aula pontual como professor substituto de português, mas a minha primeira turma real, que comecei e prossegui, foi geografia. E aí, geografia não na parte mais física, mas mais na parte humana, política. E aí, era um tema que eu já gostava, já tinha estudado bastante para o vestibular e continuei aí me dedicando durante 2 anos e me aperfeiçoando, e ali fui vencendo várias resistências. Já tive a oportunidade depois, ou concomitantemente, a iniciar um projeto fomentando aqui o ensino da literatura. Aí é uma viagem muito engraçada, mas em estabelecimentos prisionais, dei aula de redação para preso, dei aula de literatura, meu Deus do céu, como desafiador falar de Machado de Assis para preso, tentar despertar esse tipo de paixão, mas a lição que eu queria, e que é sem dúvida que eu carrego até hoje no meu coração, é sobre um rapaz chamado Davi. E o que é que acontece? Esse rapaz, ele era um senhor mais velho, ele devia ter na faixa dos seus 50 anos, e aí ele fazia parte dessa minha primeira turma do vestibular cidadão, desse curso. Passou o primeiro ano, ele prestou o vestibular e não logrou êxito, ele não foi aprovado. No ano seguinte, ele estava lá se inscrevendo e participando das turmas e tudo mais, se capacitando, e aí ele vinha sempre tirar dúvida, eu disse, você está no caminho certo, continue, 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 e aí chegou o período de inscrição, ou de matrícula não, de inscrição no vestibular, e tinha que escolher a carreira. E ele não sabia qual era a carreira que ia seguir e tudo mais, o que é que ele queria, mas ele estava com muito medo. Mas ele disse: Olha, professor, eu decidi, eu vou fazer geografia. Aí eu disse: Ah, que legal, e por que você quer fazer geografia? Eu estou muito na dúvida, mas o senhor conseguiu despertar um amor que eu não sabia que existia e um interesse muito forte em mim para compreender, estudar e fazer geografia. Eu quero, já nessa minha avançada idade, ser professor de geografia e o senhor vai ser a minha principal inspiração. Aquilo me tocou profundamente. E o tempo passou, e aí as coisas foram, ele continuou estudando, só que saiu o resultado do vestibular e ele não mais voltou. E eu confesso que eu não chequei na época, por algum motivo, se havia saído o resultado. E aí teve um belo dia, eu estava saindo, né, da porta da faculdade, lá no centro da cidade do Recife, e eis que está o Davi, uma mulher ao lado dele e 2 filhos e 2 crianças. Depois eu vi, e ele me apresentou, era a esposa e os 2 filhos. E ali ele perguntou: professor Pedro, eu, opa, Davi, tudo bom? Quanto tempo? E aí, receoso em perguntar como é que tinha sido o vestibular, né? O resultado. Nada falei, fiz os cumprimentos naturais e normais, comuns. Eis que ele, com lágrimas nos olhos, disse: Eu trouxe toda a minha família para agradecer ao senhor. Eu disse: Mas me agradecer eu precisava falar para eles que foi um rapaz jovem, mas que conseguiu tocar o meu coração e fez, já quando eu nem mais acreditava, voltar a acreditar que é possível, através do conhecimento, a gente buscar melhoria de vida. E ali ele se pôs a chorar, a esposa dele me agradeceu e, olha, eu era um pouco mais durão do que eu sou hoje em dia. Hoje eu já aceito um pouco mais, mas eu não controlei ali e também as lágrimas vieram. Mas mais do que as lágrimas são fugazes. Algumas vezes elas são importantes para a gente extravasar, mas nem sempre elas são acompanhadas de lições. Mas ali eu entendi a minha responsabilidade como professor, ou melhor, a responsabilidade que tem um professor. Porque um professor não tem apenas a responsabilidade de passar o conteúdo. Isso é importante, porém, nem de longe está por trás da principal missão. O que o professor precisa, na minha ótica, claro, e essa é a lição que eu aprendi naquele instante, é passar toda e qualquer atividade, todo e qualquer conhecimento verdadeiramente com sentimento, com amor, com carinho, despertando o que aquele conteúdo pode instaurar de melhor
nas mais diversas pessoas. E é isso que eu tento fazer diariamente quando eu subo para dar aula, quando eu inicio uma aula, mas muito mais do que isso, quando eu preparo uma aula, quando eu me capacito, quando eu passo madrugadas estudando, quando eu passo dias estudando, quando eu vou buscar analisar tudo, não é para ser o melhor. Claro que eu quero ser o melhor, tenho esse objetivo e isso é o que me segue, mas isso não é absolutamente uma situação que eu preciso e ser o melhor, mas para que eu seja o melhor que eu quero ser é justamente o meu melhor, é dar o melhor, é demonstrar carinho, amor, dedicação para ficar satisfeito e tranquilo, colocando o travesseiro na cabeça e ciente de que o melhor eu dei e o melhor eu ofertei aos meus vários e vários alunos. Por quê? Porque essa é a maior bênção que um professor pode ter. E eu repito, a honra de ser professor é fundamentalmente a imensa honra de ter em mim depositada a maior moeda e mais valiosa riqueza de nossas vidas, que é justamente o tempo. É o tempo que vocês confiam a mim, seja lendo minhas postagens, lendo os meus livros, lendo os meus artigos, os meus textos, assistindo aos meus vídeos, assistindo às minhas aulas, fazendo os meus cursos, é porque vocês confiam que aquele momento, aquele tempo que vocês estão investindo e abrindo mão de fazer toda e qualquer outra coisa é de fato confiável. E essa é a maior honra. A única coisa que eu posso minimamente retribuir é com minha máxima dedicação, meu máximo carinho, meu máximo amor. E podem ter certeza que, enquanto eu estiver vivo e continuar lecionando, é porque naquele momento eu posso até não ser o melhor professor que vocês vão encontrar, mas aquela versão é a melhor que eu, como professor, posso dar. Tenham certeza disso. Com essas palavras, com os milhares e milhares de aprendizados que eu tive com mestres e mestres anteriormente que passaram pela minha vida, eu deixo a minha homenagem. Muito obrigado aos professores. Feliz Dia dos Professores, mas mais do que isso, muito obrigado a você, aluno, a você, aluna, que confia e faz sentido na minha trajetória como professor. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Valeu, tchau!